monitoramento de refrigeradores utilizando IoT. Esse título sintetiza de forma direta e clara o objetivo central do trabalho: desenvolver um sistema de monitoramento inteligente para refrigeradores comerciais utilizando tecnologia de Internet das Coisas, destacando tanto o objeto monitorado quanto a tecnologia empregada. O setor de serviços alimentícios depende criticamente de cadeia de frio. Falhas no fornecimento de energia elétrica, seja por manutenção, problemas ou eventos climáticos, podem interromper a refrigeração e levar à perca de grandes volumes de produtos perecíveis, seja carnes, laticínios e vegetais. Para pequenos e médios estabelecimentos que operam com margem apertada, a perca de um único lote pode comprometer a saúde financeira do negócio. Atualmente, pequenos e médios estabelecimentos enfrentam um problema crítico: a falta de soluções acessíveis para monitorar a energia de refrigeradores. As alternativas disponíveis, como refrigeradores com baterias integradas, geradores a diesel e no-breaks de grande porte, são complexas e têm um alto custo. Bom, dando seguimento à parte dos objetivos, a nossa missão com o TCC ela é bem clara. Nós queremos criar uma alternativa inteligente, eficiente e barata para monitorar os refrigeradores ou freezers, né? E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos desenvolver uma aplicação utilizando um dispositivo IoT de baixo custo, né? Na verdade, um dispositivo IoT comercial. Então, é basicamente um equipamento inteligente simples para capturar os dados de consumo do refrigerador ou do freezer. No fim, esses dados vão ser analisados, visualizados em uma interface, facilitando a vida do usuário. Então, isso daí vai conseguir ser acessado, por exemplo, em uma interface web, né? A principal razão disso é garantir o bom funcionamento desses freezers. Os produtos armazenados ali dentro eles dependem totalmente de um monitoramento de qualidade, da checagem de algumas variáveis, como o consumo, a corrente e a tensão, né? Então, resumindo, nós queremos criar um sistema viável que garanta que o refrigerador está funcionando corretamente, que está protegendo de fato a mercadoria que está ali dentro. Para cumprir essa missão de criar uma solução acessível e inteligente, nós traçamos 4 passos aí principais, que são os nossos objetivos específicos. O nosso primeiro passo é entender o uso desses smart plugs comerciais, né? Nossa intenção é verificar se eles são de fato adequados para fazer esse monitoramento e esse consumo de energia desses freezers comerciais, né? Fazer esse monitoramento do consumo, né? Em seguida, a gente queria realizar a pesquisa a respeito de como é que é a comunicação com esse dispositivo, como é que funciona o protocolo de comunicação que está sendo utilizado e as APIs que são disponíveis, né? A gente deu um foco especial na Tuya Cloud, que é de fato que vai dar acesso a esses dados para a gente. E nós temos então a parte técnica, né? Que foi explorar e definir as tecnologias que nós utilizamos para construir o sistema, ou seja, como de fato a gente fez o monitoramento desses dados a partir de tudo que a gente tem. E o último, né, eu acho que o mais importante é de fato desenvolver o protótipo funcional de uso desse software. Isso significa, basicamente, introduzir o Smart Plug no freezer, garantir que os dados estavam sendo coletados em tempo real, verificar se os dados estavam refletindo de fato as variações que nós estávamos monitorando, né, como por exemplo uma queda de energia ou uma variação significativa de corrente elétrica. E basicamente, seguindo esses passos, a gente vai ter aí o sistema completo, o funcionamento do aparelho de monitoramento para a gente garantir uma alternativa mais eficiente e de baixo custo para quem de fato necessita. Objetivo do trabalho. O nosso objetivo é apresentar uma solução para monitoramento de falta de energia em freezers e refrigeradores. Já pensou o prejuízo que pode ser perder um restaurante e ficar com o freezer desabilitado, desligado durante todo um fim de semana? Então, nosso objetivo é uma solução barata e acessível. Objetivamos uma solução para pequenos comércios, como ramo alimentício, restaurantes, mercadinhos, sorveterias, que não podem ou não costumam ter acesso a sistemas mais complexos. Desse modo, a gente procura, esse trabalho busca diminuir prejuízos econômicos, assim não vai ter prejuízo com perda de alimentos, e também diminuir riscos à saúde pública, já que esses alimentos vão estar sempre conservados. Para isso, utilizamos smart plugs facilmente encontrados no mercado, sobretudo da plataforma Tuya. A metodologia desse projeto foi estruturada para garantir simplicidade, reprodutibilidade e foco na integração de software. Em vez de construir um protótipo eletrônico do zero, optou-se pelo uso de smart plugs comerciais, compatíveis com a plataforma
TUIA, que já possui certificação e recursos de medição elétrica. Isso permite concentrar o desenvolvimento das etapas de comunicação com a nuvem, processamento de dados e criação da interface de monitoramento. Primeiro foram selecionados os principais componentes do sistema: o Smart Plug TUIA, a API TUIA Cloud, back-end desenvolvido em Go com bancos de dados em SQL, interface web construída em React e com servidor que atua como hospedagem e proxy reverso. Todo o sistema foi configurado em uma máquina virtual na Oracle Cloud. Em seguida, realizou-se integração do Smart Plug à plataforma TUIA, com geração de credenciais de acesso e implementação da autenticação. O back-end foi desenvolvido com uma rotina assíncrona, que coleta os dados da TUIA Cloud em intervalos configuráveis, valida a resposta e armazena o snapshot mais recente no banco de dados. A API expostas retorna apenas valores armazenados, garantindo baixa latência e evitando chamadas excessivas ao provedor. No front-end, foi criada uma aplicação do tipo Single Page Application, que consulta o back-end e exibe métricas como potência, corrente, tensão e consumo acumulado. A interface também apresenta alertas virtuais para anomalias e possui fallback para operação offline. Por fim, o sistema passou por testes de conectividade, estabilidade e usabilidade, verificando a comunicação com a TUIA Cloud, o comportamento em operação contínua e a clareza das informações apresentadas ao usuário. Esses testes garantem a confiabilidade e preparo para aplicação em pequenos estabelecimentos que dependem de equipamentos de refrigeração. Bom, nessa parte vou citar algumas referências teóricas sobre o IoT e fazer um comparativo com alguns outros trabalhos. A cor da tabela que está em nosso relatório na parte de referências teóricas. A Internet das Coisas, IoT do inglês Internet of Things, representa um dos pilares da transformação digital contemporânea, caracterizando-se pela interconexão de dispositivos físicos à internet, possibilitando a coleta, transmissão e análise de dados em tempo real. Segundo Atzori, Iera e Morabito, de 2010, a IoT habilita objetos como sensores, eletrodomésticos e equipamentos industriais a se comunicarem entre si e com sistemas computacionais maiores. No contexto brasileiro, a IoT vem sendo amplamente estudada como ferramenta e apoio à eficiência energética. Sônega, Marcelino e Gruber, de 2023, destacam que a tecnologia possibilita a integração entre infraestrutura elétrica e plataformas digitais, promovendo o controle mais preciso do consumo e redução de desperdícios. Ainda se enfrenta alguns desafios relacionados a custo, conectividade e falta de padronização de dispositivos. Rodrigues, em 2024, desenvolveu uma solução IoT para monitoramento de energia em instalações comerciais, evidenciando que a coleta contínua de dados possibilita intervenções rápidas e redução de custos. Barros, de 2025, entre outros, aplicaram sensores inteligentes em laboratórios universitários, mostrando que dashboards analíticos integrados a sistema IoT viabilizam decisões mais sustentáveis e maior eficiência operacional. Silva, em 2022, entre outros, desenvolveram um sistema de monitoramento baseado em ESP32 e sensores DHT22 para controle de câmeras frias, utilizando dashboards web para visualização em tempo real. A implementação demonstrou a importância da combinação de IoT, automação e plataformas analíticas, permitindo alertas imediatos e melhoria na gestão energética e operacional. A proposta desse trabalho se diferencia ao integrar smart plugs comerciais já certificados, reduzindo a complexidade da prototipagem eletrônica e ao focar em pequenos estabelecimentos comerciais, como uma solução acessível e fácil de gerenciar, garantindo coleta de dados, armazenamento e visualização em uma aplicação web, combinando robustez e baixo custo. Discussão dos dados. Após a implementação da solução, fica evidente que um dos núcleos da monitoração é o consumo da rota de coleta de informações do dispositivo. Esse endpoint tem como responsa um JSON, que traz uma lista de status. Os primeiros testes da API foram feitos pelo Postman para realizar uma análise conceitual e simular o comportamento esperado proposto no sistema com base nas especificações técnicas, nos componentes e nas funcionalidades disponibilizadas pela API TUIA Cloud. O objetivo dessa etapa foi avaliar a viabilidade técnica e funcional do modelo de monitoramento e consumo elétrico baseado em IoT, a Internet das Coisas.
Como o Smart Plug utilizado tem métricas de variáveis elétricas como tensão, corrente, potência e o consumo total, foi possível extrair esses dados do endpoint da nuvem da Tuya. Com base na documentação técnica da Tuya, a latência média para o envio e resposta de dados em conexões estáveis é inferior a 2 segundos, o que demonstra a eficiência da comunicação entre o dispositivo e o servidor. Isso confirma a capacidade de arquitetura proposta de suportar monitoramentos contínuos e de múltiplos dispositivos simultaneamente, sem perda significativa de desempenho. Além disso, ao analisar os parâmetros típicos de consumo de equipamentos de refrigeração comercial, como freezer e ou câmara fria, é possível estimar que o sistema seria capaz de detectar picos de potência e variações anormais de corrente, permitindo identificar falhas ou uso excessivo de energia. Os dados do painel são atualizados periodicamente. Visando o desacoplamento dessa requisição, bate no servidor Go, que procura no banco de dados a informação mais recente. E a rotina de atualização dessa informação armazenada no SQLite é quem fica na incumbência de mudar os dados. Este work já anteriormente apresentado roda a cada 10 minutos, tempo estimado suficiente para notificação e consequente intervenção caso algum aparelho de refrigeração pare de ser alimentado com energia. E agora eu vou mostrar como ficou a implementação final da solução. A nossa aplicação está hospedada no endereço monitoramento de refrigeradores.site. Assim que o usuário acessa a URL, ele cai nessa homepage. Essa aqui é uma página que explica um pouquinho de como funciona o nosso produto, e ele pode clicar então em iniciar monitoramento. Ele cai nesse painel que a gente montou com as informações coletadas do Smart Plug. Ele vai ter um dispositivo de refrigeração, né, um freezer, uma geladeira plugada nesse Smart Plug, e a gente vai conseguir ter noção de alguns dados de energia elétrica que estão passando por ele. Então a gente tem corrente, potência, consumo total e voltagem. E além disso, claro, a gente tem a principal informação de que se o dispositivo está ligado ou desligado. Assim que o usuário entra, pode ser que ele queira atualizar as informações. E a gente colocou uma feature de timeout, que evita que a pessoa, numa determinada janela de tempo, fique fazendo um excesso de requisições. Então, por exemplo, se dentro dos 60 segundos que eu loguei aqui, eu quiser atualizar essa informação, eu vou tomar um 429, que é o Too Many Requests. Isso porque o nosso Nginx está setado para, numa janela de 1 minuto, não responder de novo a mesma informação para o usuário. E pelo contrário, ele manda então uma notificação que avisa que aquela informação já é a mais atual. A gente também implementou um sistema de resgate das informações do banco de dados de maneira desacoplada. Então, não é o endpoint que a gente vai forçar agora a atualização que bate direto na Tuya Cloud. Na verdade, o worker que está correndo em paralelo de tempos em tempos, a gente setou a cada 10 minutos, vai estar resgatando essa informação. E aí a aplicação front ela vai simplesmente pedir para o back a informação mais atualizada, que vai bater no banco que tem essa informação salva, e então trazer para o usuário. Dessa maneira a gente consegue deixar a rotina de atualização das informações de maneira desvinculada do front-end, ajudando também a evitar que exista um exaurir de recursos. Eu vou agora simular uma interrupção no serviço aqui do dispositivo. Então eu vou fingir que, de alguma forma, a energia acabou, né, lá do freezer, do aparelho de refrigeração. E aí eu posso vir aqui em atualizar, e assim que eu clicar nesse botão, a gente vai ver o estado refletido dessas condições de sem energia, que é o que a gente pode ver agora. Então ele está desligado. E a gente consegue também ser notificado. Assim que acontece a interrupção de energia, sobe o e-mail lá para a pessoa que tinha o cadastro feito na nossa aplicação. O presente trabalho apresentou o embasamento teórico e técnico necessário para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de consumo elétrico baseado em internet das coisas, com foco na utilização de smart plugs integrados à API Tuya Cloud. A proposta visa possibilitar o acompanhamento em tempo real de variáveis elétricas como tensão, corrente e potência, promovendo maior eficiência energética e controle operacional em ambientes comerciais que utilizam equipamentos de refrigeração. Embora o protótipo tenha sido dado em ambiente de desenvolvimento, o levantamento prático permitiu identificar os principais componentes e tecnologias envolvidas, incluindo o protocolo de comunicação e a arquitetura em camadas, e as ferramentas de visualização de dados. O trabalho também contribuiu ao propor uma solução modular e adaptável que pode ser expandida futuramente com novos sensores e algoritmos de análise preditiva, ampliando sua capacidade de diagnóstico e prevenção de falhas. Assim, este projeto reforça o papel do IoT como instrumento estratégico para a gestão energética inteligente, especialmente em pequenos empreendimentos que buscam reduzir custos e aumentar sua sustentabilidade operacional. Como continuidade, recomenda-se a implementação prática do sistema proposto, seguido de teste
testes experimentais e validação de desempenho, a fim de comparar os resultados obtidos com os referenciais teóricos apresentados. Espera-se que, com a finalização do protótipo, seja possível comprovar a eficiência e aplicabilidade da solução em cenários reais, consolidando sua contribuição para o avanço tecnológico no campo de automação e monitoramento energético. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os professores e orientadores pelo conhecimento transmitido e também a todos os integrantes do grupo pelo esforço colaborativo, que tornaram essa solução uma possibilidade técnica. Muito obrigado a todos.